Show da Tarde, você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Estamos de volta com o Show da Tarde e é um prazer ter você, caro telespectador, que nos acompanha e que é fiel ao nosso programa. E como você deve ter visto, eu fiz várias entrevistas hoje a respeito da vida cotidiana, da dinâmica de como que acontecem as coisas no seu dia a dia. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós vamos falar sobre vida jurídica de empresa, desde pequenas empresas até grandes e médias empresas. Para isso, eu estou aqui com o Dr. Douglas, que é um dos advogados que faz parte de uma grande banca de advocacia, de uma verdadeira associação de advogados, que trabalha em todas as áreas para o empresário. E não importa qual empresário, desde o micro, pequeno, desde o MEI até o grande empresário, porque a sua banca ela é especializada exatamente nessas questões. E para isso nós vamos começar abordando um pouco do que foi a trajetória do Dr. Douglas, que se formou na Ritter dos Reis há 11 anos atrás e que desde essa época teve uma queda de trabalhar com o direito empresarial. Veio para Santa Catarina e depois, na sequência, já vamos falar sobre o contrato PJ e o desdobramento da reforma trabalhista sobre o trabalhista empresarial. Mas isso é para depois. Dr. Douglas, é um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde. Fale um pouco da sua trajetória e da atuação do escritório que você está hoje aqui nesse programa representando. Olá, boa tarde. Como bem o colega adiantou, eu me chamo Douglas, eu sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e atualmente eu sou sócio num escritório que é um escritório full service, voltado para o atendimento empresarial em Florianópolis e na Grande Florianópolis, mas também passando um pouquinho ali as fronteiras, a gente tem atuação com sede em São Paulo, em Boston, nos Estados Unidos, então a gente tem uma atuação voltada para o empresário e para apresentar estratégias diferenciadas, não só na minha área de especialidade, que é a área trabalhista, mas também área tributária, civil, proteção patrimonial, enfim, uma gama diversa de produtos que a gente faz para representar o empresário da melhor forma possível. Nessa sua experiência com esse novo escritório, qual a principal demanda empresarial que hoje tem os empresários com relação à área jurídica? Então, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente para o nosso atual momento. O Brasil ele passa por uma instabilidade política, econômica nos últimos anos, então é uma preocupação muito grande do empresário. Nós podemos elencar algumas situações que são as principais que a gente vê no nosso dia a dia no escritório, que é a parte do empresário com as questões trabalhistas, porque cada vez mais a gente vê condenações, situações que eles são expostos e acabam impactando diretamente no lucro deles. As questões tributárias, pois estamos aí à beira da reforma tributária que vai mudar muito e quem não estiver preparado vai sofrer com isso, porque vai aumentar muito a carga tributária. A questão societária das empresas também é um ponto muito forte, como a gente vê o cenário da economia do Brasil muito fragilizado, acabam surgindo novas oportunidades, como mercados fora do país, onde tem capital estrangeiro para ser investido, ser buscado, para fortalecer e aumentar a lucratividade desses empresários. Perfeito. Então me fale um pouquinho da sua especialidade. A relação trabalhista, principalmente em contratos PJs, e como que a reforma trabalhista influenciou dentro dessa relação junto à empresa. Perfeito. A reforma trabalhista ela trouxe lá no ano de 2017 diversas mudanças, que foram mudanças para trazer maior equidade, maior equilíbrio entre as partes, que seria o empresário e o trabalhador. E desde lá muita novidade vem acontecendo, atualizações todos os anos. Atualmente um ponto bem que está em foco é o contrato PJ, pois ele vem como uma alternativa para o empresário para ele substituir aquele funcionário CLT. Funcionário CLT que
os empresários melhor que qualquer pessoa vão saber, a carga tributária de encargos fiscais e previdenciários, INSS, FGTS, esse tipo de imposto é muito grande no Brasil. E o PJ é uma alternativa, tanto para quem está prestando o serviço, que tem ali uma possibilidade de um recebimento maior mês a mês, quanto do empresário, que ele pode economizar nesse investimento com a mão de obra e aumentar o seu lucro de forma por consequência dessa economia. Atualmente está em debate no Supremo Tribunal, no STF, justamente esse tema, que é a validade ou não do contrato PJ. Eles estão com uma discussão para validar se é um contrato aplicável na Justiça do Trabalho ou não. Então o empresário está de olho nessa situação, porque o cenário atual ele tem se mostrado favorável, está com um cenário de uma possibilidade de utilização desse tipo de contratação dentro das empresas e de forma segura. Claro que para isso é preciso estruturar um contrato, ter o contrato de prestação bem elaborado, não adianta ser um contrato genérico para todas as partes, precisa ser voltado para aquele escopo de trabalho específico de cada atuação, tendo algumas previsões legais, algumas cláusulas específicas dentro do contrato e o acompanhamento no dia a dia. Não adianta de nada ter um contrato bem formulado se no dia a dia não há o acompanhamento para cumprir tudo aquilo que foi acordado entre as partes. Isso diz respeito mais a médias e grandes empresas. Uma pequena empresa e mesmo um MEI tem que ter esse tipo de preocupação e, nesse sentido, contratar preventivamente um advogado. Já vou encaixar outra pergunta. O advogado, de forma preventiva, ele facilita a vida da empresa e torna mais barato os serviços jurídicos e a garantia que ele tem da continuidade da sua atividade? A atuação preventiva ela é indispensável para qualquer tipo de empresa de pequeno, médio e grande porte. Qualquer perfil de empresário tem que se preocupar antes de gastar com um processo, uma fiscalização, independente de ser trabalhista ou de outro nicho de atuação, de outro ramo, como consumidor, contratual, enfim, qualquer área de atuação do empresário. A atuação preventiva, ela mais do que gera economia para o empresário, ela melhora o clima da empresa, ela melhora a reputação da empresa. Então, é muito importante que empresários, independente do tamanho, tenham essa preocupação. Falando um pouquinho da parte trabalhista específica, saiu agora, no começo do mês, uma notícia que foram divulgados nos portais jurídicos, que desde a reforma trabalhista, que lá em 2017 entrou em vigor, o ano de 2025 bateu o recorde de novos processos ajuizados. Então, muitos desses processos são questões simples, procedimentos de RH, valores que não transitam na folha de pagamento, que deveriam transitar. Então, a atuação preventiva ajuda o empresário a evitar essa dor de cabeça, que é um processo que poderia ser resolvido com uma atuação prévia, chega ali um problema, que pode impactar financeiramente muito nas empresas, ainda mais empresas de pequeno porte. Doutor Douglas, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. E eu gostaria, nesse último minutinho, que você falasse um pouquinho para aquele empresário, nosso telespectador, da atuação geral que tem o escritório e por que contratar esse advogado preventivamente. Falou muito bem, mas em outras áreas também, por exemplo, marcas e patentes. Perfeito. Então, o escritório, nós temos advogados especialistas em todas as áreas voltadas ao empresário. Então, nós somos um escritório full service empresarial, temos divisões de equipes dentro do escritório e cada equipe tem o seu coordenador, o seu supervisor, que são advogados experientes com um rol de atuação naquele ramo de atuação de forma muito expressiva. Falando um pouquinho de marcas e patentes, isso é uma preocupação que também deveria ser
cuidada de perto pelos empresários. Muita gente deixa de lado, acha que simplesmente por usar há muito tempo a marca, o nome, já tem direito adquirido sobre aquilo, mas não é bem assim que funciona. Precisa ter o registro da marca, não só de marca, a questão também, eu inventei um aplicativo que eu estou utilizando, esse também, sistemas, eles precisam ser também registrados. Então, para evitar que um concorrente roube o seu nome, a sua marca, é muito importante que o empresário ele tenha essa preocupação de registrar a sua marca, o seu nome e evitar uma dor de cabeça na concorrência futura. Eu agradeço muito a presença do Dr. Douglas e você já viu, desde um simples contrato entre PJ para a prestação de serviço até exportação, importação e cuidar da sua marca, o escritório de advocacia associado ao Dr. Douglas vai estar à sua disposição. Muito obrigado e o Show da Tarde volta em instantes. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te